E aí, meus belos alunos, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema locomotor, que é aquele sistema que é responsável pelos nossos movimentos. Movimento de dançar, de correr, de pular. Então, pensando nisso, o que a gente precisa para poder se movimentar? Logo vem a cabeça, né? Nosso esqueleto, nossos ossos, os nossos músculos, no caso, e é justamente a interação entre o sistema muscular e o sistema esquelético que dá origem, né, aos nossos movimentos. Mas nós temos também uma ação muito importante do sistema nervoso controlando tudo isso, né? Então a gente vai ver um pouquinho de cada um desses sistemas agora para a gente entender como que a gente se movimenta. O nosso corpo, ele é formado por vários ossos, né? Isso a gente sabe. Nós temos os ossos da cabeça, né? Os ossos do crânio, os nossos ossos do tronco, os ossos dos membros. Todos esses ossos, eles estão ligados através das nossas articulações. Então, são chamadas articulações móveis. Porém, nós temos também articulações que são imóveis. Um exemplo delas são as articulações que ligam os nossos ossos do crânio. A princípio, a gente pode até pensar que o nosso crânio é uma peça única, né? Um osso só que isso não é verdade. São vários ossos diferentes que são unidos por articulações imóveis. Imóveis porque os nossos ossos da cabeça, eles não se movem, né? Daí vem esse nome. Funções muito importantes do sistema esquelético que é bom lembrar para a prova de vocês, a primeira é que ele serve de sustentação para o nosso corpo. Pensa se nós não tivéssemos os nossos ossos sustentando o nosso corpo. A gente ia ser todo meio molenga, né? Não ia dar muito certo. Então, uma função primordial do sistema esquelético é a função de sustentação. Ele também tem a função de proteção, de proteger os nossos órgãos. Por exemplo, os ossos do crânio têm a função de proteger o nosso encéfalo, o nosso cérebro. Aqui, bem no meio, nós temos um osso chamado externo, que protege, então, o nosso coração. Nós temos as nossas costelas, que protegem aqui os nossos órgãos internos, como o intestino e etc. O nosso pulmão também. Então, o sistema esquelético também tem a função de proteção. No interior dos nossos ossos, nós temos a produção de sangue também, a produção de hemácias de células sanguíneas e também a produção de leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, que são responsáveis aí pela proteção do nosso organismo. Nos nossos ossos também há a reserva de minerais, no caso o cálcio e o fosfato. Então, o sistema esquelético ele também tem a função de reserva. Reserva de quê? Reserva de minerais, de cálcio e de fosfato. Agora, indo para o sistema muscular. O sistema muscular, os nossos músculos, eles preenchem e sustentam o nosso corpo. E é ele quem produz os nossos movimentos, porque o esqueleto sozinho ele não se move, mas associado aos músculos, os músculos funcionando como alavancas, a gente consegue produzir os nossos movimentos. E a gente consegue encontrar no nosso corpo 3 tipos de músculo, que é o músculo estriado esquelético. Esse tipo de músculo ele é estriado porque ele possui estrias e é esquelético porque ele está ligado diretamente ao esqueleto. Esse tipo de músculo é o responsável pela nossa locomoção. Ele compõe a maior parte da massa muscular, da nossa massa muscular, e ele está ligado aos ossos pelos tendões, e então ele controla a nossa locomoção, os nossos movimentos voluntários, que são aquele tipo de movimento que a gente controla com a nossa consciência, né? A gente precisa querer para poder fazê-lo. Por exemplo, quando a gente ouve uma música legal, a gente quer dançar, o movimento de dançar é um movimento voluntário, um movimento que a gente consegue controlar. Nós temos também o músculo liso, aquele que não é estriado. Ele forma a parede dos nossos órgãos ocos e ele está relacionado com os movimentos involuntários. Por exemplo, quando eu como um lanche e eu vou digerir esse lanche,
o meu intestino, ele faz aquele movimento de peristaltismo, né? E esse movimento, a gente não precisa pensar nele para ele poder ser feito. Então, é um movimento involuntário, que a gente não precisa controlar. Ele acontece independente se a gente estiver controlando, pensando nele ou não. Então, o músculo liso, ele está ligado a um movimento que é involuntário. Nós temos também o músculo estriado cardíaco, que é o músculo do nosso coração, mais conhecido como miocárdio também. Ele é relacionado com o movimento de pulsação do coração que bombeia o sangue pelo nosso corpo. E esse é um movimento involuntário. Então, o músculo estriado cardíaco, ele está relacionado a um movimento que é involuntário. E por último, mas não menos importante, a gente vai ver um pouquinho do sistema nervoso, que também faz parte do nosso movimento. O sistema nervoso, ele forma uma rede de comunicação com o nosso corpo. E aí, como que ele controla o nosso movimento? A gente recebe um estímulo. Por exemplo, aqui, ó, o estímulo de comer. Recebendo o estímulo de comer, da fome, a gente produz um movimento de quê? De levar a mão até a boca, o movimento da mastigação. Então, é através de um estímulo nos leva a uma resposta. E, no caso, o estímulo, né, nos leva a um movimento. Nós temos também o estímulo de pulsar o sangue pelo nosso corpo, para que a gente possa sobreviver, nos leva ao movimento de pulsação do coração. Nós temos também, por exemplo, um estímulo sei lá, o medo de alguma coisa que nos leva a correr. Então, é o estímulo que nos leva a um movimento. Resumindo, gente, o sistema nervoso ele é formado por um conjunto de órgãos que tem a capacidade de receber mensagens, entendê-las e enviar a um determinado local uma resposta adequada a uma situação. Então, ele recebe um estímulo, o sistema nervoso recebe um estímulo, ele entende essa informação e leva uma resposta adequada no local que precisa agir. Para entender um pouco melhor como isso acontece, nós precisamos entender um pouco sobre as células que compõem o sistema nervoso, no caso, o neurônio. Nós temos 3 tipos de neurônios essenciais que agem quando a gente precisa se movimentar, que são os neurônios sensoriais. Esses recebem as informações, né, dos órgãos dos sentidos. Esses são os neurônios que recebem os estímulos do ambiente. Nós temos os neurônios motores, que controlam os nossos órgãos efetores, como as glândulas e as fibras musculares. E são esses neurônios que vão levar essa informação para que a gente possa efetuar a ação que a gente precisa em determinada situação. Nós temos o neurônio associativo. Esse neurônio, ele estabelece conexões entre os neurônios sensoriais e motores. Aí, dentro desse esquema aqui de arco reflexo, o que é uma atividade reflexa? É uma atividade rápida que a gente precisa fazer em uma situação de perigo, por exemplo. Nesse esqueminha aqui, a gente vê aqui que a mão ela chega perto de uma superfície pontiaguda, e isso reflete uma situação de perigo, né? Isso te machuca. E aí, a sua mão ela recebe um estímulo, no caso, o estímulo da dor. Esse estímulo é recebido pelos neurônios sensoriais. Os neurônios sensoriais levam esse estímulo até o cérebro. O cérebro interpreta essa informação, leva para os neurônios associativos, e esses neurônios associativos passam essa informação para os neurônios motores, e os neurônios motores realizam um movimento de tirar a sua mão. Então, na ação reflexa de você levar o dedo a uma superfície pontiaguda que te machuca e querer se afastar desse objeto, é assim que funciona. Os neurônios sensoriais recebem o estímulo da dor, levam até o cérebro leva essa informação para o neurônio associativo leva a informação até o neurônio motor, que é o que induz o músculo a se movimentar e a retirar a sua mão dessa superfície pontiaguda. Agora, para exercitar um pouco o conhecimento que a gente acabou de adquirir na nossa aula, eu separei aqui 2 questões para a gente poder pensar um pouquinho se a gente entendeu aqui a nossa matéria. Sabemos que existem 3 tipos diferentes de músculos.
o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. O não estriado é aquele que eu falei anteriormente, né, o músculo liso. Marque, então, a alternativa que indica corretamente o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção. Vamos lá, começar aqui de baixo para cima, para ter um pouquinho mais de graça. Vamos lá, o músculo relacionado com a nossa locomoção. O estriado cardíaco e o não estriado? Tá muito errada essa alternativa, né? Porque primeiro que a nossa locomoção é um movimento voluntário, e tanto o tecido estriado cardíaco e o não estriado estão relacionados a movimentos involuntários, né? Então essa alternativa aqui ela tá errada. Letra D, estriado esquelético e estriado cardíaco. A gente viu que o músculo estriado esquelético ele é quem produz os nossos movimentos. Então, se tivesse só ele aqui, a alternativa estaria correta. Mas tem também o estriado cardíaco, que a gente já viu que ele é responsável pelo movimento involuntário. Então, não tem nada a ver com a locomoção. A letra C, o não estriado. Nada a ver, né, gente? O não estriado, ele está presente nos nossos órgãos. Também não tem nada a ver com a nossa locomoção. Letra B, o estriado cardíaco. Não, o estriado cardíaco é responsável, né, pela pulsação do coração, que bombeia o sangue pelo nosso corpo. Então, essa alternativa ela também não está correta. Letra A, o estriado esquelético. Sim, né, a gente viu que o estriado esquelético ele compõe a maior parte da massa do nosso corpo, e é ele quem é responsável pela nossa locomoção. Ele está ligado diretamente aos ossos e é quem produz os nossos movimentos. Então, o gabarito aqui é a letra A. A segunda questão. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos. Também vamos começar aqui pela última alternativa. Armazenar vitaminas e produzir proteínas do plasma. Não, a gente viu que dentro dos ossos são armazenados minerais, não vitaminas. E ele não produz proteínas do plasma, ele produz as nossas células sanguíneas. Letra D. Armazenar vitaminas? Não. Produzir hemácias e leucócitos? Sim. Mas aqui, como nós temos a opção de armazenar vitaminas, a letra D está errada. Letra C. Armazenar glicogênio? A gente não viu nada sobre o sistema esquelético armazenar glicogênio, né? Produzir hemácias e leucócitos, sim, mas armazenar glicogênio, não. Então, essa está errada também. Letra B. Armazenar cálcio e fósforo? Sim, né? Cálcio e fósforo são minerais que o sistema esquelético armazena, mas ele não produz glicogênio. Então, a alternativa B, ela também está errada. Alternativa A, armazenar cálcio e fósforo e produzir hemácias e leucócitos. Sim, essa alternativa está correta, né? O sistema esquelético ele armazena minerais, que é o cálcio e o fósforo, produz o nosso sangue, as células sanguíneas, que são as hemácias, e os glóbulos brancos, né, responsáveis pela proteção do nosso organismo, que são os leucócitos. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra A. E aí a gente chegou ao fim da nossa aula, galera, e qualquer dúvida que vocês tiverem, chamar no e-mail. Um abraço para vocês, bons estudos.